Estamos na terceira e última parte do Manhã Noticiosa, no nosso espaço de entrevista. Estamos hoje com o Sr. Eurico Banze, que é antigo inspetor da Educação em Moçambique, trabalhava no Ministério da Educação, hoje Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, e hoje dedica-se a analisar os assuntos ligados ao setor em Moçambique. Dr. Eurico, muito bom dia, é bem-vindo. Bom dia, muito obrigado por este convite, que acho que é importante para nós e para os moçambicanos em geral. Pois, temos uma medida que é impactante para os moçambicanos em geral, para as famílias. O Governo decidiu, na sessão do Conselho de Ministros, na última terça-feira, que os alunos ou os candidatos à primeira classe que completem 6 anos depois do mês de junho, ou seja, a partir do dia 1 de julho, já não podem se inscrever. Ou seja, reduzimos aqui 6 meses, ou aumentamos em 6 meses a idade para ingressar na primeira classe. Como é que olha para esta medida e que impactos acha que poderá ter? Bom, talvez antes de falar do impacto, fosse importante buscarmos a história. Pois. Na Lei C4/83, quando se criou o Sistema Nacional de Educação, em 83, houve uma redação sobre essa matéria, em que se dizia que o aluno se matricula na primeira classe no ano em que completa 7 anos de idade. Era mais ou menos assim como estava a redação. Quer dizer que eu, segundo aquela lei, eu, em 2021, completando 7 anos, eu matriculava-me na primeira classe. Na Lei 6/92, em que se fez a revisão da Lei do Sistema Nacional de Educação, a redação sobre essa matéria foi mais simples. Mais ou menos o que se disse foi: a criança frequenta a primeira classe no ano em que completa 6 anos. 6 anos. Ou seja... De 1 de janeiro a 31 de dezembro. Exato. Significa que em 92 se concluiu que era importante reduzir a idade de ingresso. Muito bem. Quais foram os critérios nessa altura? Aliás, há fatores de ordem de crescimento da criança, de ordem física, de ordem intelectual, de ordem psicológica, de ordem social, que fazem com que se defina mais ou menos qual é a idade em que o aluno já está em condições de assimilar as matérias. Sim. E essa questão não é apenas nossa. Se olharmos para alguns países aqui da nossa zona, as crianças entram mais ou menos com a mesma idade, 6 anos, mais ou menos. Portanto, nem é grande problema aí. Ora, quando em 2018, através da Lei 18, não é? Em que, de novo, se fez, digamos, uma revisão da lei do sistema. De 92. Sim.
digamos, tivemos uma segunda revisão da lei. Procurou-se, se olharmos muito bem para a redação, procurou-se buscar a redação da primeira lei. Não em termos, sim, não em termos de idade, 7 anos, mas mais ou menos a redação. Só que se acrescentou um segmento que, na minha opinião, acabou criando algum problema. Mas portanto, o tal segmento em que se diz que a matrícula tem de ocorrer obrigatoriamente até 30 de junho. É aí onde está o problema. Mas, na verdade, eu penso que o que se procurava resolver era um problema, não, que vinha da primeira lei. Porque não basta você dizer que a matrícula deve ocorrer no ano em que alguém completa tantos anos. Se você quer que a criança frequente a primeira classe com 6 anos, então você tem de ser claro. Porque, peguemos num exemplo. O ano letivo, nos últimos anos, à exceção do problema atual decorrente da Covid, o ano letivo começa em janeiro, fevereiro e termina novembro e quase dezembro, mais ou menos novembro. Quando você diz matricula-se a criança no ano em que completa 6 anos, o que é que pretende dizer exatamente? Se eu completo 6 anos antes do início do ano letivo, está bem. Mas eu posso completar 6 anos ao longo do ano letivo, não é? Mas também posso completar 6 anos depois do ano letivo. Ou seja, se eu completo 6 anos em dezembro, eu estou fora do ano letivo. Rigorosamente, isso pode significar que eu frequentei a primeira classe com 5 anos, porque eu só completei 6 em dezembro, depois do ano letivo. E eu creio que foi esta percepção que levou os legisladores a acharem que era preciso clarificar até quando, se nós queremos que a criança deve frequentar a primeira classe com 6 anos, então temos que delimitar aquele tempo. 6 anos feitos até quando? E eu acho que foi essencialmente este aspecto. Agora, não se pode levantar o problema na linha em que está a levantar. Parece que se está a pretender prejudicar a criança. É que, na verdade, nós tínhamos crianças que frequentavam a primeira classe com 5 anos e não com 6. Ora, é preciso clarificar. Ou são 5 ou são 6. O que se fez aqui, o que se propõe na minha leitura, é que se diz é criança que completa 6 anos até 30 de junho. Quer dizer o quê? Quer dizer que se o ano letivo começa em fevereiro,
essa criança terá 5 anos e, enfim, faltarão tantos meses para completar 6, poucos, mas de junho em diante terá 6. Portanto, tentou-se colocar aqui, digamos, um equilíbrio em relação à idade da criança. Este aspecto. Terão sido olhados os critérios tidos em conta na revisão de 92, os outros critérios extra-idade? Este problema é complexo, porque no nosso dia a dia sabemos, isto é normal, as crianças não têm o mesmo ritmo de crescimento. Não têm. Por várias situações, com destaque para as condições económicas, sociais, da família, umas têm um crescimento, digamos, mais lento, e outras têm um crescimento, por causa do contexto, mais rápido. Ora, eu penso que aqui seria difícil, e aliás tem sido um problema, porque há pais que vão à escola, sua criança com 4 anos, e dizem, olha, o meu filho tem competências para, ele pode estar aqui na escola, ele até sabe fazer isto, sabe fazer aquilo, etc, etc. E nós sabemos que há casos de pais, sim, que submetem os filhos a escolas que aceitam crianças até com quase 5 anos. Pois, há aqui um aspecto. Então, não se pode aqui olhar como uma tentativa de prejudicar. Sim, não é tentativa de prejudicar. Pelo contrário, é esforço para aproximar diferentes situações. Mas, neste caso, há um mês padrão para evitar, digamos, que alguém com 4 anos esteja na escola e outra pessoa que esteja, com 5, 6 anos. Pois, vamos voltar aqui para a sua primeira leitura. Disse que, naturalmente, há a possibilidade da criança fazer 6 anos antes do início do ano letivo, durante o ano letivo e depois. Mas temos esta criança aqui intermédia que pode fazer 6 anos depois de junho, mas ainda dentro do ano letivo. Esta criança não sai prejudicada? Não sai prejudicada, porque ela, no ano seguinte, vai se matricular com 6 anos. Pois. No ano letivo seguinte, terá 6 anos completos. Estará na faixa dos 6 anos, portanto, e essa criança é coberta pelo instrumento legal existente. Vê nesta medida uma estratégia para agora gerir melhor a pandemia da Covid-19? Disse aqui muito bem que há um grande assédio, muitas vezes liderado pelos pais dos alunos, que levam crianças com 4 anos, 5 anos para a escola, e algumas escolas acabam cedendo a esse assédio. Não, na verdade isso não tem nada a ver com a pandemia. Infelizmente, o legislador, nesta última lei 18, não esteve atento a este aspecto, não é? Que, do ponto de vista da intenção, pretendia corrigir, digamos, um problema que vinha desde mais ou menos o 83. Mas isto não tem nada a ver com a Covid, é um esforço para clarificar a situação, penso, e assegurar que os moçambicanos todos, digamos, entendam muito bem o que é que significa criança na primeira. Podíamos colocar exemplos de situações que não são... Uma criança que frequenta a primeira classe com 4 ou 5 anos,
a gente vai, vou buscar um exemplo. Está numa 5ª classe, tem uma aula de ciências sociais e há um conteúdo lá nas ciências sociais em que se deve falar da fundação do Império de Gaza, das causas econômicas, etc., etc., da organização, etc., etc., do Império de Gaza. Eu estou a dar exemplo. A gente olha para esta criança e diz, o que é que a criança? Como é que enquadramento vai fazer? Que tipo de leitura vai fazer sobre isto? Eu estava a dar um exemplo. A criança aí está com 10 anos. Sim. Portanto, é preciso que nós tenhamos muita atenção nos aspectos fundamentais de crescimento da criança para que ela não seja em nenhum momento violentada. Aliás, na nossa própria tradição, a idade é importante. Mesmo para quem tende a ir para os ritos de iniciação, não é? Não se vai lá com qualquer idade. Os pais sabem exatamente com que idade, em que momento a criança deve ir aos ritos de iniciação. No nosso dia a dia, com os nossos pais, com os nossos avós, com pessoas crescidas, também sabemos quando é que a partir de que idade, eu posso ter certo tipo de conversas, posso participar em certo tipo de conversas, isto que tem a ver com crescimento. Portanto, é uma situação que eu considero perfeitamente normal e agora, é muita pena que esta correção seja feita só agora, esteja a ocorrer em 2021, quando a lei foi aprovada em dezembro de 2018. Isso, eu penso que é uma aprendizagem para nós, para os legisladores, para aqueles que têm responsabilidade de fazer a revisão dos instrumentos que se produzem, para evitar que em algum momento se criem alguns embaraços na gestão das normas que se produzem. Pois, é verdade que diz que isto não tem nada a ver com a gestão da pandemia da Covid-19, mas coloco uma outra questão ligada à pandemia. Isto pode ajudar a gerir os candidatos à primeira classe. Temos, pelo menos aqui, algum número que vai reduzir, pelo menos 300 mil alunos. A lógica era que havia uma pressão de 1 milhão de alunos pretendendo entrar para a primeira classe, que tinha alunos que, com certeza, alguns completariam anos até 31 de dezembro. Isto vai reduzir o número de novos ingressos. Eu não creio que isto tenha implicações imediatas. Pois. Porque, repara... É para o próximo ano letivo. Exato. O Conselho de Ministros aprovou, digamos, um instrumento que precisa de ser aprovado pela Assembleia. Portanto, o instrumento ocorre praticamente depois de toda a orientação que se terá dado em relação às matrículas, portanto não vai ter um efeito imediato. Agora, em relação ao futuro, não creio também que crie grandes problemas. É verdade que toda a lei acaba tendo alguma influência, mas não creio que seja um grande problema, porque a prática atual, digamos, não nos leva a concluir que não vai reduzir o número de novos ingressos? Não.
Não. Pois, estamos a falar aqui desta medida tomada pelo governo, mas há um anúncio que foi feito ontem que merece também a nossa atenção sobre a alfabetização e educação de adultos. O governo moçambicano diz que o país está a dar passos importantes, sobretudo a nível da zona sul do país, que se destaca. A pergunta que lhe coloco é até que ponto estas análises são muito fiéis, tendo em conta as assimetrias que há a nível regional no país? Bom, é uma leitura do governo, uma leitura justa em função dos dados que se apresentam, não é? Agora, é importante fazermos a leitura numa outra perspectiva também. Se olharmos, de facto, para os dados, Zona Sul, Zona Centro, Zona Norte, eu geralmente não gosto destas zonas. Não simpatizo com avaliações regionais. Porque elas acabam colocando nu problemas fundamentais que precisam de ser geridos. É preciso entendermos que há, na verdade, assimetrias. Sim, o Sul, em alguns aspectos diferentes do Centro em geral, diferentes do Norte também em geral, mas é preciso admitirmos que mesmo no Sul, dentro do Sul, há assimetrias, dentro, não é, do Centro há assimetrias, Norte há assimetrias. O mais importante é que é, de facto, importante, aliás, é necessário olharmos para o país, olharmos para as especificidades, olharmos para os problemas existentes em cada zona e procurarmos adotar soluções. É urgente criar equidade que resolvam problemas. Agora, em relação à alfabetização, sim, a redução do analfabetismo é um passo importante, mas também é preciso melhorar a qualidade dessa alfabetização, ou seja, o conteúdo da alfabetização. Na linha de que a alfabetização não deve significar, em função dos desafios do país que temos, não deve significar o saber ler apenas, o saber escrever apenas. É preciso ter em conta vários aspectos. É preciso alfabetizar alguém na linha da cidadania. É preciso alfabetizar alguém, em termos gerais, na linha de que esta pessoa deve obter ferramentas necessárias para a contribuição que deve dar no desenvolvimento do país, mas também nas condições de vida individuais e da família. Portanto, é preciso dar um conteúdo cada vez mais rico e diversificado na alfabetização. Por exemplo, é só imaginar, por exemplo, quanta gente é analfabeta em termos do mundo digital. Quanta gente. Mas este é, por exemplo, um dos grandes desafios do país. Então, é preciso encontrar várias visões de alfabetização e isso vai contribuir, de facto, para que essa alfabetização tenha sentido. Mas é de felicitar os resultados que existem, mas também chamando a atenção
para que esforços adicionais, medidas adicionais e diversificadas sejam feitos para que os moçambicanos todos, sem as chamadas assimetrias que existem, de facto, sem que essas assimetrias existam. A nível do país, há 44,9% das pessoas ainda em situação de analfabetismo. Fala aqui de melhoria de conteúdo. É possível passar para aí antes de resolver essa questão das assimetrias, do acesso à alfabetização? As medidas devem ser conjunturais. Repare, o que é também acesso à alfabetização? Quando o país toma medidas da abertura de novas escolas em zonas com baixa presença de escola, baixa existência de escola, em zonas sem escola. Quando o país faz esforço para que os locais onde há muita desistência escolar reduzam essa desistência, o país está a combater o analfabetismo. Por quê, meu irmão? Se você tem milhares de crianças que entram na primeira classe, 1 mês, 2, 3 meses depois, desistem. Quando você tem uma criança que, sem saber ler nem escrever, desiste, o que é que está? Na verdade, estas crianças todas estão a engrossar as fileiras do analfabetismo. É preciso criar incentivos para que... Quando você tem crianças que não vão à escola, não têm condições para ir à escola, você não está a resolver o problema do analfabetismo. Portanto, o analfabetismo não se combate apenas criando centros de alfabetização. O analfabetismo combate-se quando se tomam todas as medidas que assegurem que não haja criança fora da escola, que assegurem que não haja crianças que desistam. Quais é que seriam essas medidas? São várias. Eu falei aqui da abertura de novas escolas, mas é preciso também reduzir a distância. Mas em relação às desistências, o assunto é mais complexo. Porque era preciso você saber por que a criança desiste. E aí você ia descobrir muitas coisas. Por exemplo, uma criança que desiste por causa da fome. Uma criança que desiste por causa de distância casa-escola. Uma criança que desiste porque não gosta daquilo que se diz e se ensina na escola. Porque aquilo que se ensina não tem relação com as suas expectativas, não tem relação com a realidade local. Então a criança não fica motivada, a criança não encontra na escola resposta das suas expectativas. Mas não é só criança, os pais ou encarregados de educação. Portanto, tudo isso em relação às causas das desistências. E todos os outros elementos são fundamentais para resolver o problema também de analfabetismo. Doutor Eurico Vaz, estamos já sem tempo, estou a ser bastante pressionado aqui pela minha realização. Sobre educação há muito que falar e com certeza teremos mais ocasiões. Muito obrigado.
Acho que é importante falarmos. Educação é tarefa de todos nós. Educação é tarefa de todos, informar é a nossa como Mídia Mais. Muito obrigado por ter estado aí desse lado. Eu vou com a promessa de voltar amanhã, pontualmente, às 7 horas. Ei, vocês aqui são barulhentos.